Fala, galera, agora sim vai começar a nossa aula. Então, Gustavo. Fala, galera, agora vai começar de verdade uma aula que de verdade ela vai mudar a tua vida como estudante, porque nós vamos demonstrar aqui para vocês as técnicas que a gente utilizou na nossa preparação e de verdade vai mudar a tua vida. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um, certo? Então, eu sou Natália, me chamo Natália, eu sou acadêmica de medicina e queria falar um pouquinho para vocês como foi a minha história e minha trajetória até aqui. Até para que vocês possam se identificar e ver que sim, é possível entrar em medicina e passar no vestibular. Então, desde pequenininha eu sempre sonhei com medicina e sempre, desde que eu tinha uns 3 aninhos, 4 aninhos, quando me perguntavam o que você queria ser quando crescer, eu dizia que eu queria tirar bebê da barriga, então eu não sabia nem que tinha que fazer medicina para isso. Mas, de fato, sempre foi um sonho. E sempre foi, eu acredito de verdade que na verdade medicina não é um curso qualquer, certo? Não é uma profissão qualquer, mas sim que é algo que deve ter vocação, certo? Então você de fato nasce com a vocação para fazer aquilo. Então, tomando por base nisso, sempre foi meu sonho fazer medicina. E ao longo do tempo, quando eu cheguei no meu 2º, 3º ano, eu via muitos amigos que já estavam tentando vestibular há muito tempo, ou seja, mais de 4, 5 anos, 6 anos. E eu ficava pensando, caramba, é tão difícil conseguir. E isso me desestimulava um pouco, sabe? Então, quando eu cheguei no 3º ano, eu passei engenharia civil. Então, acho que é o caso de muitos, na verdade. Eu tive aquela média que é boa, mas não é boa o suficiente para medicina. Então, dava para passar em todos os outros cursos, menos medicina. Então, eu fui cursar, certo? Então, eu comecei a cursar engenharia civil na UFCG, e que é uma universidade da minha cidade. Nós somos de Campina Grande, Paraíba. E, enfim, eu vi que não me identifiquei com aquele curso. Não por ser um curso ruim, nada disso. Na verdade, é um curso ótimo para quem gosta e quem ama fazer aquilo. Mas, de fato, meu sonho sempre foi cuidar das pessoas e fazer medicina, de fato, era o meu sonho. Então, cheguei a cursar quase 2 períodos. E quando estava chegando no finalzinho do ano de 2014... eu fiz, eu tenho que seguir meu sonho, porque de verdade é o que eu vou fazer pro resto da vida. Então não importa se eu digamos assim, se eu me formasse naquilo e tivesse só o título, não, eu sou formada nisso e tal. Mas de fato o que importa é você fazer o que gosta. Então é vem aquele ditado, né, que sempre falo. Se você ama o seu trabalho, você não terá que trabalhar nenhum dia. E de fato é isso que acontece. Então eu acho que de verdade você deve correr atrás do seu sonho. Se seu sonho é fazer medicina, é ser médico, é ser qualquer uma das tantas especialidades que temos no curso, de fato você deve correr atrás disso, você deve seguir o seu sonho e você deve investir nos seus estudos, investir tempo nisso, porque de fato é o resto da sua vida fazendo aquilo que você ama e que de fato você está pronto para fazer. Sim, Wellington, a gente vai dar dicas para você estudar em casa, você estudar sozinho mesmo, certo? Porque muitas das vezes a gente tem que ser o nosso professor de verdade. E a gente vai mostrar aqui nesse vídeo, você vai ver durante a aula, essas estratégias que a gente montou aqui para você. Galera de São Luís, Alexandre bebeu um pouco de formol. Graziele do Maranhão. Show de bola. Então, minha história é um pouco diferente da de Natália, porque meu ensino médio, eu brinquei durante todo o meu ensino médio. Eu não fui aquele estudante dedicado, não fui aquele estudante que sempre se destacava. Pelo contrário, eu era até um dos piores da sala, porque eu só queria saber de jogar bola, só queria saber das meninas, só queria saber de tudo nessa vida, menos de estudar. Então, quando chegou naquele 3º ano, eu vi na obrigação de ser alguma coisa na vida, né? Então eu disse, não, se tudo der errado, eu vou ser engenheiro civil pelo menos, porque no final dos meus estudos eu fiz o vestibular, passei para engenharia civil, e nesse período eu também passei para a ESA, que é a Escola de Sargento do Exército, e eu preferi ficar em engenharia civil, porque eu disse, não, é mais perto de casa, e se tudo der errado na minha vida, eu vou ser engenheiro civil. Aí, quando eu comecei a cursar, desde o primeiro período eu vi que aquilo não era algo que eu queria para a minha vida. Mas eu disse, não, pelo menos eu tenho uma segurança de estar aqui na universidade, então vou ficar cursando e vou estudar para o Enem.
Então, cursei 2 períodos de engenharia civil, primeiro e segundo período. E nesse meio tempo, eu tinha aulas de manhã na universidade e alguns dias tinha aula na tarde, era raramente, tinha aula acho que era na segunda ou era na quarta de tarde. E o resto do tempo da tarde eu usava para estudar para o Enem. E de noite eu ia para o cursinho, que assim é um tempo ótimo, mas o meu tempo que eu aproveitava mesmo para estudar, que eu aprendi a estudar de verdade, foi à tarde em casa sozinho. Então quem aí está dizendo como é que eu faço para estudar sozinho, essa vai ser uma aula que vai mudar totalmente a sua vida. E vai ser voltado especialmente para você, porque todas as dicas que a gente vai falar é para que você, independente do cursinho, independente do que você já esteja fazendo, é para que você consiga ser aprovado. Até porque cursinho, muita gente faz, né? Então, com certeza, na sua sala de cursinho, se você faz cursinho ou não, provavelmente tem muitos alunos e nem todos vão ser aprovados, certo? Então, o diferencial, de fato, começa em você, é individual. A aprovação é individual e o estudo também. Então, é preciso que, sim, você tenha as estratégias certas. E eu nem concluí, voltando aqui, eu nem concluí como foi a minha preparação, né? Mas, enfim, 2015 foi o ano total de preparação. Eu tranquei o curso de Engenharia Civil e me dediquei só a isso. Então, fiz cursinho, fiz assessoria, mas eu vi que nada disso era suficiente para que eu conseguisse ingressar. Então, assim, eu assistia às aulas, tentava acompanhar aqueles assuntos e muitas vezes terminava acumulando aqueles assuntos, não por falta de estudo, eu estudava todos os dias, de 8 até de noite, porque eu assistia aula de noite. Então, eu sempre tentei seguir, mas aquilo não dava certo pra mim. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver um método que, de fato, funcionou. Então, a partir do meio do ano, mais ou menos, eu comecei a usar o método que eu vou passar um pouco pra vocês. E foi isso que mudou a minha vida, certo? Foi isso que me fez, de fato, passar no vestibular e conseguir alcançar os meus objetivos. Então, Alexandre tá dizendo que é o único trintão a tentar medicina. Na minha sala mesmo, tem gente com mais de 30 anos que é Universidade de Medicina. Lohana está perguntando aqui se a aula vai ficar gravada. Deixa eu perguntar à produção aqui. A gente ainda não sabe se a aula vai ficar gravada, tá certo? Então assiste até o final, porque a gente tem uma super novidade. Então fica aguardando aí, a aula vai ser topíssima. Então a gente tá aguardando você até o final da aula pra gente dar essa super novidade, tá bom? Um abraço pra Marina, que tá assistindo também. Alan Monteiro, de 23 anos, vai para o 5º e último ano de tentativa, viu, Alan? É verdade. Matheus aqui está perguntando, e nós que não fazemos cursinho, temos chance de passar estudando? Com certeza. Com certeza, certo? Com certeza. E como eu falei, a aprovação de fato é individual, então independente de cursinho, eu te digo, Matheus e a todos que estão assistindo, que o que me fez passar não foi o cursinho que eu fiz, não foram as coisas que eu assisti a aula e tal, mas de fato foi algo individual mesmo. E é isso que faz a diferença, certo? Graziele, Wellington Mendes. Sim, galera. Então, preste muita atenção. A gente vai ensinar um método para você você vai utilizar isso até na sua faculdade de medicina mesmo. Porque a metade de um período, a gente vê muito mais conteúdos do que a gente viria quando a gente está estudando na prova do Enem. E a gente tem que lembrar isso para a vida. Isso é a grande diferença. Porque quando a gente está aqui um pré-vestibulando, a gente não pensa de lembrar aquele assunto pro resto da vida. E esse é um grande problema, porque isso faz com que a gente esqueça dos assuntos. Então a gente estuda, por exemplo, alguma coisa no começo do ano, quando chega uma semana antes do Enem, a gente já não lembra de nada. Então, essa vai ser a diferença das técnicas que a gente vai passar aqui para vocês. Porque a gente, aqui no curso de medicina, a gente vê técnicas para que a gente possa estudar e lembrar pro resto da vida. Porque não faz sentido a gente ver uma matéria na faculdade de medicina e esquecer pro resto da vida. Então o médico ele tem que ser um médico por completo, ele tem que se lembrar de tudo que ele viu na faculdade, para ele ser um médico de verdade. Então isso a gente aprende e isso que a gente vai transmitir para você aqui nesse vídeo, nessa aula, na verdade. E eu acredito muito que essas dicas que vamos te dar, esse método de estudo, de fato, eu acredito muito que a maioria das pessoas que passam é porque, de fato,
conseguiram, querendo ou não, alcançar um pouco desse método. E esse método é fundamental, tanto para a sua vida, independente de que você quer passar em medicina ou não. É necessário que você entenda esse método e essa forma de estudo, de estudar e de conseguir ter objetivos e cumprir essas metas para conseguir esses objetivos para a sua vida. Então, a gente usa muito isso no curso de medicina e, na verdade, se a gente não usar isso, não tem como estudar tudo, como alcançar tudo e como fixar tanto conteúdo ao longo do prazo, certo? Então, vamos começar, né? E só mais uma coisinha. E como a Natália falou, isso foi uma técnica que a gente utilizou na preparação da gente. Para quem não sabe, a gente se conheceu, digamos, na época de cursinho mesmo. E a gente costumava estudar até juntos em algumas ocasiões, tá bom? Então, para ainda... Então, cadê? Show! Se você siga todos esses passos que a gente vai dar nessa aula, com certeza você vai ter resultados incríveis que você ainda nem imagina como é que você vai aprender tantas coisas, tantos assuntos até o dia do Enem. E eu quero te dar esperança aqui. Emily, falando que tinha até vergonha, né, de dizer que curso queria, porque não era uma boa aluna. Mas eu quero te dizer que, de verdade, isso não importa. De verdade, o que importa é você, de fato, ter foco e conseguir cumprir os seus objetivos, certo? Então, a gente vai te dar, de verdade, várias dicas que, de fato, se você seguir isso, arrisca, você com certeza vai passar esse ano em medicina. Então, vamos começar a nossa aula. Então, com certeza, se você está aqui conosco, assistindo essa aula, você sonhou em algum dia ser médico, você quer fazer uma faculdade de medicina, tá bom? Então, sem enrolar muito, o primeiro ponto da nossa aula, com certeza você já viu, é comece. Então, quando a gente quer passar em um vestibular, quando a gente começa a se preparar na faculdade de medicina, é como se a gente estivesse em um labirinto. Tá tudo ok? Vocês estão escutando o áudio aí? Quem estiver escutando o áudio, dê um ok aí, só para saber se está tudo certo. Que a gente vai começar agora a aula. A gente quer saber se a imagem da gente está batendo com o áudio direitinho. Queria que vocês dessem esse feedback também. Show. Então todo mundo está escutando, né? Pronto. Então, como eu falei, o primeiro ponto dessa aula é comece, tá bom? Então, quando você vai se preparar para alguma coisa, você está se preparando para uma faculdade de medicina. Então, é como se você já estivesse em um labirinto. E você tem que atravessar esse labirinto para ter uma recompensa. E nesse caso, quando você se prepara para o Enem, quando você começa a se dedicar para o Enem, a recompensa que você está querendo é a aprovação. Então, para que você passe por esse labirinto, é necessário você vencer esse labirinto, que é o caminho. O labirinto é o caminho que vai te levar a essa recompensa, que é a aprovação em medicina. Então, cabe a você vencer esse labirinto. E a primeira coisa, para que você tenha uma ferramenta que você pode utilizar para você passar durante esse caminho, esse labirinto, para encontrar sua recompensa, é ter autorresponsabilidade. Eu não sei se você já assistiu algum vídeo meu, mas autorresponsabilidade é uma ferramenta importantíssima para que você possa conseguir a sua tão sonhada vaga na faculdade de medicina, e aqui é o começo para você se tornar um médico, tá bom? Então, autorresponsabilidade tá rolando aí? Show! Então, a autorresponsabilidade, ele é uma ferramenta que você tem que utilizar na tua preparação. Porque autorresponsabilidade vai dizer que você é o único responsável por a vida que você tem levado. Você é o único responsável por ainda não ter passado na faculdade de medicina. Embora isso seja algo até considerado duro na maioria das vezes, mas isso é algo que de fato é a verdade, né? A gente tem que encarar as nossas verdades, que autorresponsabilidade é isso. Então o outro slide. Pronto. Então, se lembrando, autorresponsabilidade é uma ferramenta que vai dizer que você é o único responsável por essa vida que você tem levado. E isso vai ser uma grande ferramenta para que você possa conseguir a tua aprovação, tá bom? Então,
como em tudo na vida, a gente tem os resultados de acordo com a plantação da gente. Então, se você plantou uma estratégia correta, com certeza a sua colheita será uma aprovação. Agora, se você plantou, estudar de uma forma errada, estudar com várias distrações, por exemplo, dar aquela olhadinha no WhatsApp, ficar escutando música, assistir outras coisas no meio do estudo, o resultado disso vai ser desastroso. Com certeza você não vai ter bons resultados no teu vestibular, tá bom? Então, para que você tenha um bom resultado, o primeiro ponto nessa parte de começar a estudar é ter autorresponsabilidade. E outra coisa que a gente precisa que você tenha essa autorresponsabilidade é não colocar a culpa nos outros. Porque muitas das vezes a gente diz, não, é porque Deus esse ano não queria isso pra mim, não, é porque esse ano eu não estava preparado. Sempre a gente arruma uma desculpa, que seja até bonita demais, para justificar os nossos erros, justificar as nossas falhas, para justificar as nossas falhas. Então, se você tiver essa autorresponsabilidade, botar em você a culpa dos seus erros e botar em você o sucesso que você tem, mérito seu, o sucesso, com certeza você vai se dedicar mais, você vai ter certeza que a aprovação está logo ali. Então, se você não passou até agora, é culpa sua. Mas quando você passar, vai ser mérito seu. Então, outro passo nesse comece, né, que é o nosso primeiro tópico, é que eu quero te dizer que só começa de fato. Então, a melhor forma de você começar é acreditando em você. Ou seja, é preciso que você acredite. E eu quero te dizer o seguinte, que ao longo do caminho, você mesmo vai adicionando vários obstáculos nele. Por exemplo, já li aqui várias coisinhas aqui que vocês estavam dizendo, mas um exemplo muito importante é que, por exemplo, não, eu acho que eu não consigo passar. Ou então, eu sou, digamos, velho demais para tentar, ou eu sou nova demais para tentar, eu preciso adquirir um conhecimento maior. E muitas vezes a gente vai se colocando obstáculos no nosso próprio caminho. Então, às vezes a gente vê aquele amigo que já passou 4, 5 anos, 6 anos tentando e diz, não, mas fulano é tão inteligente, então se ele não conseguiu passar, imagine eu que digamos, nem comecei ainda. Então, assim, eu quero que você pense agora todos os obstáculos que você mesmo coloca no caminho. Ou seja, pense naquela, sei lá, quantas pessoas mandaram você fazer outros cursos, às vezes seus pais, seus tios, e faz, não, por que você não entra em odonto, não entra em fisioterapia, ou em engenharia, direito, enfim. Isso é uma realidade, né, dos nossos vestibulantes de medicina. E é muito comum que isso aconteça. Então, assim, eu quero que você pegue todos esses obstáculos e elimine da sua cabeça. Isso mesmo. Porque isso, de fato, não vai te ajudar em nada, não vai cooperar em nada. Só vai te trazer medo, só vai trazer ansiedade, só vai, achar que... colocar na sua cabeça que você não consegue. E eu quero que, de fato, você esqueça tudo isso. Por quê? Para que a aprovação aconteça, é necessário que, primeiro, você acredite em si. Ou seja, acredite mesmo, certo? Então, para de pensar que é o teu primeiro ano, para de pensar que já é o teu 5º ano, para de pensar em várias possibilidades e obstáculos que você mesmo coloca. Então, eu quero que você pense o seguinte, eu vou ser aprovado esse ano. É necessário que você pense assim, certo? Então, assim, vários estudos já mostraram que o segredo do sucesso, o sucesso começa primeiro na nossa mente e depois no nosso corpo. Ou seja, é preciso que a sua mente acredite primeiro na sua aprovação para que todo o resto coopere para que você, de fato, seja aprovado. E eu te garanto que com as estratégias que nós vamos te dar, nós já vamos estar te dando o caminho, certo? Então, de fato, o primeiro passo que eu quero que você faça é acredite na sua vitória, acredite na sua aprovação. Tenha tão certo como que no final do ano tem Natal, certo? Na sua mente. Então, que no final do ano você vai concluir os seus estudos e você vai, sim, ser aprovado no vestibular logo em janeiro, né? Que é quando saem os resultados. Então, de fato, acredite nisso e isso é essencial para você. O próximo slide. Pronto, o segundo ponto da nossa aula é conheça a prova. Se você parar para pensar, times de futebol com alto rendimento, por exemplo, o Real Madrid, o que é que eles fazem? Eles estudam o adversário deles, e para que nesse momento eles tenham vitória, quando eles chegarem na partida e terem a vitória e não serem surpreendidos, eles vão fazer o quê? Eles vão estudar aquele adversário. E o mesmo acontece com os atletas que lutam no UFC.
Eles pegam e eles vão estudar o adversário para que eles não sejam surpreendidos na hora da luta. Então, todos os pontos fracos e os pontos fortes do adversário, esses atletas de ponta, eles fazem isso. Então, se a gente parar para pensar, todas essas pessoas que têm sucesso, eles estudam os seus adversários. Então, quando chega um aluno diante da prova do Enem, o que é que ele tem que fazer? Também estudar o adversário, seja no Enem ou seja em outros vestibulares. Então, para todo estudante que quer ter sucesso diante de uma prova, ele tem que fazer o quê? Ele tem que estudar o adversário, ele tem que estudar essa prova, como é que ela é elaborada, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos dessa prova. Então, a partir daí, você vai ter o sucesso. Quando a gente falou anteriormente de um jogador de futebol, quando a gente falou de um atleta do UFC, o que é que tem de diferença de um estudante? Porque os atletas também estudam os pontos fracos dele. Agora, quando a gente está estudando para o vestibular, só a gente que estuda os pontos fracos dele. Ele não vai tentar estudar os nossos pontos fracos. Então, nesse ponto, estamos em vantagem. Agora, o que acontece? 90% dos estudantes não se preocupam em estudar a prova. Se preocupam apenas em estudar o conteúdo e não montar a estratégia correta. Então, se você conhecer a prova, isso vai ser uma grande vantagem diante daquele dia de prova, diante daquela situação que você vai estar, tá bom? Então, pode passar o próximo slide. Não, eu vou falar disso. Então, eu quero te falar só um pouquinho mais sobre isso, sobre conhecer a prova. E, de fato, além de conhecer a prova, ou seja, conhecer como, se for o Enem, que é o que a gente é mais famoso, né? Que são o mais famosinho nas universidades. Então, todas as universidades, a maioria está trabalhando com o Enem, então, ou seja, você vai ser submetido ao Enem. Então, o que eu quero te dizer é que conheça a prova. Além de conhecer a prova, ou seja, como é que funciona o TRI, como é que funciona todas essas outras coisas, eu quero que você saiba bem como cada assunto é abordado na prova. Ou seja, o Enem, por exemplo, tem uma metodologia bem diferente das antigas provas tradicionais. Então, é preciso que você faça o seguinte: pegue um assunto e veja como é que aquele assunto, sei lá, matemática ou história, veja como é que aquele assunto é cobrado no Enem, certo? Então, assim, isso vai facilitar teu estudo muito, porque na maioria das vezes os cursinhos ou por onde a gente estuda, até mesmo o livro e tal, nos traz um assunto tradicional, ou seja, como a gente está aprendendo no ensino médio. Então, é aquela forma engessada que, de fato, não é como o Enem cobra. Então, é muito importante, se você quer, de fato, passar em medicina, se você quer de fato tirar uma boa nota no Enem, ou você pode adequar isso para outro vestibular também que você vai fazer, conheça a prova, ou seja, treine as questões da prova também, saiba como aquele assunto é cobrado na prova, como é que aborda, ou seja, a partir do momento que você vê lá, não, tal assunto de química orgânica química cai muito orgânica, química orgânica cai desse jeito, gostam de cobrar questões assim. Então, saiba lá, porque quando você for estudar química orgânica, você já vai estudar com um olhar diferenciado, certo? Então, se você tá lá estudando o assunto, por curiosidade, vai lá, diz provas, questões do Enem sobre isso, vê como é que é cobrado, certo? Então, isso vai facilitar muito o teu estudo. Além de tudo isso, treine as questões, certo? Então, é importante que, além de conhecer a prova e tudo que nós já falamos, que você treine as questões. Ou seja, que você saiba todas as questões, que você faça todas as questões que já caíram anteriormente nas provas. Então, já está no slide de conhecer a prova, que fala do exemplo do Enem aí. Show de bola. Então, vamos pegar um exemplo agora, que é conhecer a prova do Enem. Então, pode deixar o slide aí. E escuta o que eu tenho para te dizer agora. Na minha época, quando eu passei para o vestibular, eu não tinha tanto tempo para estudar como eu falei anteriormente, porque eu fazia universidade e tomava todas as minhas manhãs e às vezes tomava as tardes. Então eu tinha pouco tempo para estudar. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a pegar provas anteriores do Enem e também aquelas provas PPL, certo? As provas PPL do Enem. O que é que eu percebi? Eu percebi que tinha um certo padrãozinho. Toda vez o PPL do ano anterior caíam praticamente 90%, 80% de todos aqueles conteúdos que caíram naquela prova no ano seguinte. Então, eu não tinha tanto tempo, por exemplo, para estudar para física. Eu tinha física na universidade, achava até que sabia física, mas é uma coisa totalmente diferente. A física da universidade e a física do Enem. Então, eu peguei as questões de físicas, anotei todos os assuntos que tinha lá. Física, caiu esse assunto no PPL e no Enem anterior. E quando foi no ano seguinte, na prova que eu fiz do Enem, caiu praticamente 80% a 90% daqueles conteúdos. E eu comecei a perceber esse padrão. Isso é conhecer a prova.
E toda vez que os alunos chegam para mim e perguntam, Gustavo, como é que eu faço para conhecer um pouco mais a prova? Eu disse, pega as provas anteriores, pega o PPL, principalmente o PPL anterior, que com certeza vai cair 80% daqueles conteúdos que caíram no ano passado. E isso vai trazer bons resultados para você. Então, para a gente conhecer a prova do Enem, para conhecer uma prova, eu vou dar o exemplo de fazer o conhecimento da prova do Enem. Então, o Enem ele vai se dividir em 5 áreas, né? As ciências humanas, as ciências da natureza, a prova de linguagens, a prova de matemática e uma redação, tá bom? Então, pode passar o próximo slide. Pronto. Então, nas ciências humanas, vai se dividir em quê? História, geografia, sociologia e filosofia. Ciências da natureza vai se dividir naquilo que a gente sempre sabe, química, física e biologia. Nas provas de linguagens, a gente vai ter interpretação de texto, vai ter também questões de artes, questões também, principalmente de literatura, onde as artes vão estar inseridas geralmente nesse contexto de literatura. De matemática já cai praticamente tudo, principalmente aquela parte de matemática básica. E a redação que vai ser dividido em 5 competências. Então, você entende como é estudar a prova do Enem? E outra coisa, pode passar o próximo slide. Pronto. Então você percebe o quê? Redação e matemática são as provas do Enem que vão te dar uma maior pontuação. Redação e matemática estão em preto e negrito, por quê? Porque a redação é a única prova do Enem que você com certeza pode chegar a 1000. Matemática vai depender do TRE, certo? Então pode ser uns anos, no máximo 900 e poucos pontos, e chegou um ano aí que teve um aluno que tirou 1020 pontos, parece, em matemática. Então a gente vê que são as duas disciplinas que podem dar uma pontuação máxima. As demais não dão essa pontuação máxima. Então a gente deve priorizar o quê? Redação e matemática. E um último item, para a gente conhecer a prova, a gente tem que saber o quê? Como é que a gente faz para pontuar de uma forma melhor nessa prova? No Enem, não são a quantidade de questões que você acerta que faz com que você tenha uma nota maior. No Enem é o seguinte, você tem que ser um aluno coerente, porque o sistema de correção, o sistema que vai dar a nota para você é o TRI, Teoria de Resposta ao Item. O que acontece? Você tem que ser um aluno coerente. O que é um aluno coerente? Aluno coerente é aquele aluno que acerta aquilo que é fácil e erra as questões difíceis. Então, se você acerta as questões fáceis e erra as difíceis, sua nota vai ser muito maior, eu repito, muito maior do que aquelas pessoas que erram aquelas questões fáceis e acertam as difíceis. Então, diante da prova do Enem, uma estratégia correta é o quê? Começar por aquelas questões que são fáceis. Então, você vai começar por matemática, principalmente, né? Porque é aquela prova que vai te dar uma maior pontuação e assim por diante. E linguagem eu botei em vermelho, por quê? Porque é aquela prova que se você acertar tudo, chega a 800 e pouco no máximo, entendeu? Então você deve começar essa prova do Enem por aquelas questões que são fáceis, porque o TRI vai entender que você é um aluno coerente e sua nota vai subir bastante. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que acertou 30 questões em matemática e ela tirou 600 e pouco. Isso porque ela acertou bastante questões difíceis e deixou para lá as questões fáceis pela falta de tempo. Ela não foi fazendo as questões procurando as fáceis. E eu conheço outra pessoa que acertou as mesmas 30 questões, começando pelas fáceis e errando as difíceis, e ela tirou 801 quebrado. Então você percebe a diferença? Então você tem que começar a fazer a prova do Enem de acordo com aquelas questões que são mais fáceis. Então por isso que você tem que estudar a prova, para você entender como você pode tirar a maior pontuação nela. E como eu falei anteriormente, quando você se prepara para uma prova, você está dentro de um labirinto. Não sei se vocês pegaram esse começo dessa aula, mas quando você está se preparando para alguma coisa, para alguma prova, você é como se estivesse dentro do labirinto e no final do labirinto vai ter tua recompensa. Então, para que você possa se dar melhor dentro desse labirinto, é você conhecer e estudar a respeito desse labirinto para que você possa conquistar a tua recompensa de uma forma mais fácil, que nesse caso é a tua aprovação. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Se organiza. Agora nós vamos ver como se organiza. Estão botando o slide aí? Tu vai começar? Vou.
Então agora vamos começar pelo se organizar, né? É um ponto bastante importante para você que quer passar no Enem, quer passar em algum vestibular e deseja entrar na faculdade de medicina. Se organizar é um dos pontos principais. Então pode jogar o slide aí. Tá rolando? Beleza. Então o primeiro ponto de se organizar é preparar o local de estudo, né? Você tem que administrar melhor seu tempo. Você tem que melhorar o teu ambiente de estudo. Então, antes de estudar, é necessário você separar, você observar melhor aquele teu ambiente de estudo para que você possa ter um rendimento bem elevado em comparação àquelas pessoas que estudam num ambiente desorganizado. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense a respeito do teu ambiente de estudo, está aí no slide, é o ambiente. O ambiente que você está estudando, ele tem um clima adequado, que você não fique agoniado, não fique querendo sair dali para querer fazer outra coisa? Outra coisa é se tem silêncio, se não tem interrupções, né? Então o ambiente que você tem que estudar é um ambiente que tem um clima bom e um ambiente que não tem interrupção alguma e que tenha silêncio, e assim você vai render bem mais. O segundo ponto que eu quero que você pense é a sua cadeira. Talvez é essa cadeira que você está sentado agora. Então, quanto a essa cadeira, ela é desconfortável? Ou ela é confortável demais, que é dar até sono? Então, a cadeira que você está estudando deve ser moderadamente confortável. Não deve ser confortável demais e nem desconfortável demais que cause dores, cause incômodo a você. Tá bom? Então, a cadeira tem que ser uma cadeira adequada. Não que cause sono demais, nem cause dores demais. O terceiro ponto que eu quero que você pense a respeito do teu local de estudo é a mesa de estudo. Como é que é a tua mesa de estudo? A mesa de estudo adequada para você deve ser aquela mesa que você tem que botar todas as coisas que são necessárias para aquele momento do estudo. Isso vai fazer com que você não se levante para procurar outras coisas. Isso vai fazer que você fique mais focado naquele momento. Outra coisa a respeito da tua mesa de estudo é que ela deve ser organizada. Por mais que pareça que é só sua mãe brigando, é só sua avó, seus pais, certo? Isso não é a história, porque quando você tem um ambiente organizado, isso vai mudar totalmente o processo de absorção no teu cérebro. Então, se você tem uma mesa organizada, ali tem uns papéis, tem as canetas no local correto, isso vai mudar totalmente a forma do teu aprendizado no teu cérebro. Isso é comprovado cientificamente. Isso não é Gustavo nem Natália que está te dizendo. Isso são os cientistas por meio de vários anos de estudo. Então, se você quer passar, no Enem ou em outro vestibular, eu aconselho você a pegar essa dica da mesa de estudo, porque ela é muito importante para organizar as tuas ideias durante aquele momento de compreensão, de absorção de conteúdo. E por fim, você tem que ter um lugar para guardar os materiais. Por quê? Porque você quer botar um material ali e muitas das vezes não tem como tirar, tem uma desorganização muito grande. Então você tem que ter esse local de guardar os materiais para retirar e colocar com facilidade os materiais que você deseja. Bom, e por fim, né, para que a gente de fato comece a estudar, agora a gente vai dar dicas mais, como que eu posso dizer, mais significantes, mais proativas para que você de fato comece a estudar. É o seguinte: se organize tendo como foco metas e cronogramas. Ou seja, o que é que eu te digo? É muito mais fácil o nosso cérebro se acostumar e entender como estamos progredindo através de metas e cronogramas, certo? Então você já pode dizer, não, vamos supor, eu estudo, quando o professor dá aquela aula, eu vou e estudo. E ao longo do tempo eu quero te dizer só o seguinte: eu segui isso por muito tempo. Acho que até a metade do meu cursinho eu segui isso, que o professor dava, ou o assunto que, enfim, professor, a assessoria dava, eu ia seguindo. E o que acontecia? Muitas vezes, quando não se tem um cronograma de fato, né, quando a gente vai esperando que o professor dá e vai estudando aquilo, muitas vezes a organização do professor não é tão eficaz quanto se você mesmo fizesse, certo? Então, muitas vezes acontece aquilo, você começa o ano bem devagarzinho, estudando e tal, cumprindo metas, aí de repente começa, tipo, há uma semana ele dá mais de um conteúdo do que já vinha dando. Então você vai lá, se desdobra pra ver aqueles 2 conteúdos em uma semana só. Então, aí quando chega no finalzinho, que eles querem, tipo, sempre dar aquela, digamos assim, até aquela adiantada pra fazer a revisão, dão aqueles conteúdos bem né? Tipo, jogam tudo e você que se vire pra conseguir
aprender tudo para que você consiga estudar tudo e cumprir cumprir com o cronograma que eles propõem, né? Enfim, e isso é muito prejudicial, tanto para você como para os seus estudos, como é uma forma de ficar até mais longe da tua aprovação. Por quê? Tem vários porquês, certo? Cientificamente, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente estuda vários assuntos de uma vez só, muito pouco daquilo fica de fato na nossa mente, certo? Então, não adianta você até se enganar, achar que você de fato leu tudo, que você estudou tudo, quando na verdade daquilo dali ficou pouco na tua mente. Então, é preciso que você se organize. Ou seja, faça um cronograma. Isso aconteceu comigo e foi uma das estratégias que mais me ajudou a passar no vestibular. Foi o seguinte, eu comecei a perceber que, enfim, o cursinho que eu fazia, e eu conseguia perceber que eu não conseguia acompanhar. Independente de, tipo, os assuntos que ele desse, alguns eu não estudava, ou alguns porque eu tinha que estudar, outros que eu dava prioridade, e eu via que os assuntos iam se acumulando. E não era porque eu não estudava, porque de fato eu estava ali todos os dias estudando, mas era por falta de organização. Então eu fiz, não, peraí, está errado. Então o que eu fiz? Eu peguei todos os conteúdos que ainda faltavam para o Enem, que eu prestei vestibular para o Enem, enfim, eu peguei todos os assuntos que faltavam para o Enem, fui lá na matriz curricular e disse, não, tem esses tantos assuntos, eu estudei esse, já estudei esse, enfim, e vi aqueles assuntos que faltavam. E eu disse, não, eu tenho tantas semanas até o Enem. Então, o que é que eu fiz? Eu cancelei na minha mente lá o cronograma que o cursinho seguia, que a maioria, se você assiste aula presencial mesmo, você nem tem direito a saber o cronograma, né? Mas, enfim, eu anulei lá na minha mente e comecei a estudar por conta própria mesmo, porque eu vi que, de fato, aquilo estava me ajudando muito mais do que seguir professor ou seguir outra coisa. Enfim, então eu fiz isso. Eu peguei todo o assunto e é a minha dica pra você. Então, tá começando o ano, então, de fato, você tem muito tempo pra sair muito bem. Então, pegue todo o assunto que você sabe que cai no Enem, pegue a matriz curricular, pegue os assuntos, todos os assuntos e faça um cronograma. Ou seja, desde agora até o Enem. Então, faça um cronograma, saiba que assuntos você tem que estudar. E, de fato, divida eles por semana, certo? Então, você vai dividir. Semana 1, eu estudo tal coisa. Enfim, e cumpra isso. Ou seja, crie cronogramas semanais também, para que você possa cumprir. Ou seja, na segunda-feira eu vou estudar isso e isso. Então, vá lá e estude. Ou seja, cumpra a sua meta. Então, é isso que eu quero te falar. Isso vai agilizar muito o teu estudo. Isso é muito importante para que você possa se organizar e seguir a sua vida de estudos. Então, vamos ler algumas perguntas que vocês deixaram aqui para nós. Deixa eu ver aqui. Como é que faz para subir? Eu não lembro bem... Eu não lembro bem como foi a pergunta exatamente, mas perguntou assim: estudar só pelas provas vai trazer um resultado? Não, porque assim, o que a gente estuda pelas provas, a gente estuda para ver o que é que vai cair, como aquela prova aborda aqueles conteúdos. Então você tem que chegar na prova do Enem dominando os assuntos, né? E no próximo tópico agora a gente vai ensinar como é que você domina e pisa na cabeça desses assuntos, tá bom? Então fica aguardando agora, vamos responder só mais algumas perguntas para a gente continuar a aula. Então, acha que pode acontecer grandes mudanças no Enem, já que o presidente pode alterar algumas regras e vai ter acesso à prova antes? Assim, o que eu acredito é que não pode ter grandes mudanças diante de uma prova dessa, mas a longo prazo eles podem até mudar, mas eles vão deixar os rastros do que eles vão mudar, tá bom? Então, para essa preparação desse ano, não vai mudar nada, são as mesmas estratégias. Então, continua vendo como é que a prova do Enem foi elaborada, o que é que ela está acostumando a cobrar. Então, continua na mesma pegada, porque isso ela não vai fugir, tá bom? Então, o que ela tiver de mudar, ela vai deixar seus rastros e a gente vai percebendo, e sempre quando der, a gente vai estar postando nas nossas redes sociais as mudanças que a gente está observando e o que pode te ajudar na tua preparação. Deixa eu responder aqui. Matheus perguntou: seria melhor estudar tudo que a matriz do Enem cobra ou só os assuntos que mais caem? Bom,
já que estamos falando de medicina, que é muito concorrido, eu vou ter que te dizer que você sim vai ter que estudar tudo. Mas é o seguinte, se de fato fosse para um curso não tão concorrido, eu acredito que sim, os assuntos que mais caem seriam suficientes para você tirar uma boa nota. Mas como é medicina, a gente sabe que uma boa nota não basta, né? Não é suficiente. Então você tem que ter sim a nota, a melhor nota. Então, assim, estuda tudo, certo? Então, eu te garanto que, de fato, dá tempo, sim, se você se organizar direitinho e cumprir e seguir um cronograma bem ajustadinho, dá tempo, sim, estudar tudo, principalmente esse ano. E estudar com calma, certo? Estudar de cabeça fria, sabendo que você vai cumprindo um por um. E isso vai te ajudar muito. E, enfim, mas estuda tudo, foca, claro, naquilo que mais cai, porque, de fato, é o que mais cai, né? Tem muitos assuntos que estão na matriz que caíram 1, 2 vezes, desde 2012 para cá, que é a nova formulação do Enem. Mas, de fato, estuda tudo, mas, claro, dando prioridade ao que mais cai. Aí estão me perguntando aqui, como saber quais são as questões fáceis? Vou pegar um exemplo aqui, em português. As questões fáceis são geralmente aquelas questões que têm umas figuras, né? Aquelas questões que são mais curtas, que as pessoas têm menos preguiça de ler. Em matemática são aquelas questões que tem gráfico, são aquelas questões que a gente bate o olho e já sabe responder. Então tenta procurar essas questões que você diz, não, essa aqui eu sei fazer, essa aqui também. Então continua fazendo isso, tá entendendo? E o Enem, ele julga muito fácil, médio e difícil à medida de quantos conteúdos tem na questão. Por exemplo, se a questão cobra apenas um assunto, ou seja, um conteúdo, apenas um conhecimento, ela é tida como fácil para o Enem, certo? Então, vamos lá, se é uma questão de matemática, vamos supor, se uma questão é só de porcentagem, então só tem porcentagem nela, ela é tida como fácil. Agora, se é uma questão que envolve porcentagem e fração, ela já é tida como uma questão nível médio, certo? Porque ela está envolvendo o conhecimento de porcentagem e o conhecimento de fração. E se ela é questão nível difícil, ela vai envolver, vamos supor, um log com porcentagem e uma fração. Então, assim, de fato, é mais difícil, é mais complexo. Então, preste atenção a isso. E isso, gente, na verdade, você não vai começar a ver isso só quando você estiver de frente para o Enem, na prova do Enem, lá em novembro, enfim. Mas o que você deve saber é treinar isso antes, certo? Então você vai, com certeza, ver as questões anteriores do Enem, tentar fazer as provas, como eu já falei anteriormente, e selecionando o que você acha que é questão fácil, média ou difícil. Então, a partir daí, você vai tendo a prática de saber quais questões são fáceis, médias ou difíceis. Aí perguntaram aqui, para quem é horrível em matemática. Eu vou dar uma dica aqui, logo para matemática, e depois eu vou dar para todas as disciplinas. Para matemática, você vai pegar aquelas questões, aqueles assuntos que são aqueles que dominam a prova do Enem, que são aquela parte de matemática básica. Você vai fazer o máximo de questões que você sabe fazer. As que vocês errarem, vocês vão anotar, vão circular e vão pesquisar na internet a resolução, vão perguntar a algum amigo, a algum professor. E a partir daí, você vai conseguir melhorar esses resultados. Para quem tem dificuldade nas outras matérias em geral, seja em matemática, seja em português, seja nas redações, eu te digo uma coisa: foque no teu resultado final. Foque que você é medicina. Foque que você vai ser um médico um dia. E que isso vai ser apenas uma etapa que você vai passar por cima, tá bom? Então sempre foque nisso. Foque no resultado final e arrume motivos para que naquela disciplina você estude naquele momento. Você crie uma graça por aquela disciplina. Então, foca no resultado final, que com certeza vai mudar totalmente a tua predisposição para estudar aquele assunto. Tá bom? Então, se você tem uma dificuldade em química, em física, então pensa no resultado final. Pensa, eu vou ser médico um dia. E com certeza você vai passar por cima dessa situação de uma forma mais fácil do que você não fizesse isso. Vou só responder mais uma perguntinha aqui pra gente prosseguir com a aula. Emily, acho que é esse o nome. Ela tá perguntando, vocês acham correto entrar em outro curso, tipo enfermagem, odonto e etc., e continuar tentando medicina ou só focar em medicina? Bom, Emily, assim, de verdade, sendo sincero pra ti, é o que eu falei até no comecinho da aula, não sei se você tava, mas muitas vezes até nossos familiares, né, dizem, não, por que tu não começa outro curso, já que tu passou em odonto, que é uma coisa bem comum, né, a gente que tenta medicina, que tá em busca, vocês que estão em busca desse sonho, de passarem, de fato, em outros cursos, em outras universidades e só não, menos em medicina. Então, muita gente fica, não, faz odonto e fica tentando. E assim, o que eu te digo primeiramente, siga teu sonho.
Então, assim, se de fato medicina é um sonho pra você, e assim, é um sonho que eu falo de desejo, certo? Mas não de uma coisa impossível. Então, trabalha pra tornar esse teu sonho realidade. Então, se, vamos supor, fazer outro curso não é, tipo, uma prioridade de fato pra você, então, assim, se você tem condição de fato, ir em busca dos seus sonhos, conversa com teus pais, fala, tipo, pai, mãe, tio, tia, avó, de fato, eu quero ser médico, então eu vou seguir o meu sonho, certo? Então, assim, o que eu te aconselho de verdade é que siga o teu sonho, certo? Se dedique de verdade a ingressar na faculdade, e eu tenho certeza que quanto mais você se dedicar, quanto mais tempo livre você tiver, e independente de tempo livre, atualmente está livre também, focando nisso, é melhor para você, certo? Então, assim, mais tempo, mais foco você vai ter para conseguir o que você tanto aguarda. E, de fato, coloca isso. Falei no comecinho da aula também. Então, acredita, de fato, na tua vitória. Acredita na tua aprovação. Então, quando a gente acredita, a gente tem certeza. Então, tipo assim, pra quê? Vamos supor, eu vou continuar num curso que eu não gosto, pra que eu vou começar um curso que eu não quero, se eu tenho certeza que se eu me dedicar, eu vou passar esse ano. Então, às vezes, é uma coisa que faz toda a diferença. Eu, por exemplo, saí de engenharia civil por isso. Porque eu fiz de que adianta. Eu pensei, né, do que adianta eu terminar o curso e ter, sei lá, um diploma na minha mão, se eu vou passar a vida toda fazendo algo que de fato eu não sonhei, de fato eu não queria. Então, pesa bem na balança o resto da tua vida fazendo algo que de fato você ama, para algo que pode ser até temporário, porque vamos supor, se você quer de fato passar em medicina, você vai começar o curso e com um ano vai ter que trancar ou abandonar para cursar o que você realmente quer. A gente vai dar prosseguimento à aula agora, mas antes disso eu vou falar sobre uma coisa interessante que até perguntaram aqui. Já a gente vai responder todas as outras perguntas, tá bom? Aí a menina perguntou assim, Rayane Mendonça, como vocês venceram o nervosismo na hora da prova? Seguinte, quando eu fui fazer a prova do Enem, eu peguei uma garrafinha de Red Bull e tomei todinha. Até alguns pais que viram, eu botei numa garrafa transparente, eles acharam que era cana e achou que eu tava bebendo antes de fazer a prova do Enem, todo mundo me achando doido na hora, né? E a consequência disso é que a cafeína bateu na hora da prova. E na hora que eu fui escrever a redação, deu uma tremedeira tão grande que eu disse, não, parei. Aí como é que eu fiz para resolver essa situação? Eu mentalizei, disse, não, eu estudei durante o ano, eu fiz o máximo que eu poderia fazer diante das poucas horas que eu tinha para estudar. Me concentrei, eu disse, não, esse é meu ano, esse ano eu vou conseguir. Mesmo que, assim, tem algumas questões difíceis que tinha na hora da prova, que eu fiquei meio desconcentrado na hora também, que isso me deixou nervoso, e com certeza deixa todo mundo. Mas eu me concentrei e disse, não, isso eu vou conseguir fazer. Isso eu estudei durante o ano e eu vou conseguir passar por essa etapa na minha vida. Então, com certeza, fica nos acompanhando. Não vai dar tempo de falar tudo em apenas uma aula. Mas com certeza, fica aguardando que nós vamos ter dicas para você vencer essa situação, como lidar emocionalmente durante a preparação do teu estudo. Isso com certeza é algo muito importante e que muitas pessoas não falam, seja em cursinhos ou seja em outras assessorias. Então, o próximo ponto é como estudar. Então vai aparecer algumas coisas aí na sua tela. Então você está me vendo ainda? Então, o grande problema entre os estudantes é estudar que tropeçou e esquecer de tudo, né? Então você acha que aprendeu, acha que entendeu o assunto, mas basta você sair daquele local e quando volta você já não lembra mais de nada. Esse é o grande problema entre o estudante. E isso é uma técnica que a gente aprendeu durante o curso de medicina também, porque a gente tem que estudar agora para se lembrar para o resto da vida, porque vai chegar os pacientes para nós e nós temos que atender de acordo com aquilo que a gente viu na faculdade. Então a gente tem que se lembrar de tudo que a gente viu na faculdade, tá bom? Então eu vou dar 3 estratégias, 3 ferramentas agora para você não esquecer nunca mais dos assuntos. A primeira é, depois que você ler, depois que você fizer o reconhecimento de todos os assuntos, daquele assunto que você está estudando, na verdade, naquele momento, você vai fazer uma autoexplicação daquele assunto. E depois você vai tentar explicar para outra pessoa. Segundo Einstein, ele disse o seguinte, se você estudar e não conseguir explicar de uma forma mais fácil
aquele assunto que você acabou de estudar, é porque você não entendeu aquele assunto. Isso é uma grande verdade. Se você estuda e não sabe explicar aquilo que estudou, é porque você não entendeu e você não sabe a respeito daquele assunto. Tá bom? Então, quando você se auto-explica, você explica para você mesmo ou explica para outra pessoa, você vai aumentar suas conexões neurais. Então, seu cérebro ele vai ficar mais trabalhoso, ele vai entender as coisas de uma forma mais fácil e vai aumentar grandemente, repito, grandemente a tua capacidade de estudar, a tua capacidade de adquirir conhecimentos. Então, toda vez que você explica para alguém ou se auto-explica, você vai aumentar bastante a tua capacidade de estudo. No começo eu sei que vai ser um pouco trabalhoso, vai arranhar um pouco o seu cérebro, mas se você praticar isso pelo menos por 2 meses, você vai ver que aquilo vai trazer grandes resultados para a tua vida e você vai se viciar nisso. Sempre você vai tentar ficar se auto-explicando ou explicando para alguém. Já outro ponto para que você aprenda a estudar, a segunda ferramenta, a segunda estratégia, é resumir de uma forma simplificada. E esse é outro ponto que é muito interessante. Porque quando eu comecei a estudar para vestibular, aí eu sempre disse, não, eu só sei aprender por resumos. E quando chegava na hora do resumo, eu copiava igualzinho que estava no livro. No final das contas, meu resumo era maior do que o livro. Né? Isso é um grande problema entre os estudantes, porque eles não sabem resumir de uma forma direta. Entende? Com certeza tem alguém aqui, acho que a maioria, quando vai resumir alguma coisa, eles anotam igualzinho ao livro e o resumo sai também como eu, sai maior do que o próprio livro. Né? Então, para que você possa melhorar isso, você vai ler, você vai entender a estrutura central do texto, mesmo que você não entenda muitos detalhes, então você vai ver e depois você vai procurar as palavras-chave, tá bom? Então, joga na tela, tá na tela? Show! Então, a segunda ferramenta ainda é resumida de forma simplificada. Então, você pode ter o quê? Os fichamentos. Os fichamentos vai ser de acordo com as palavras-chave, aquelas coisas principais que vai ter naquele texto, tá bom? Então, você não vai copiar tudo igualzinho que está no livro. A outra estratégia que você pode utilizar para resumir de uma forma simples são os mapas mentais, que vai partir do mesmo princípio. Você vai pegar o tema central, vai colocar ali no meio da folha, e a partir dali você vai botar alguns ramos mais importantes, e esses ramos mais importantes você vai detalhando durante a folha, com figuras, com imagens, com cores, e a partir daí você constrói o seu mapa mental. E por fim, tem os flashcards. Os flashcards são, você vai pegar também esses pontos principais, você percebe que tudo a gente vai pegar os pontos principais do texto. Então a gente vai pegar 3 caixinhas, uma na esquerda, outra no meio e outra na direita. Então, você vai pegar os principais pontos e vão fazer perguntas a respeito desses principais pontos e vai botar a resposta atrás. E vai botar na caixinha do meio. Quando você for no final do dia ou no final da semana, quando você for revisar esses assuntos, você vai pegar puxando. O que acertar, você bota na direita. E no final, o que errar, bota na esquerda. Então, o objetivo é que você acerte tudo e fique só com a caixinha da direita todas respondidas, tá bom? E a terceira e última estratégia para que você possa nunca mais, diga assim, nunca mais esquecer todos esses assuntos que você estuda para o Enem, são as revisões. Isso é um dos pontos mais importantes que a galera esquece bastante. Todo dia na semana tem que ter um dia para você revisar aqueles assuntos que você estudou anteriormente, porque senão não vai valer de nada. Agora eu digo que é revisar, não é estudar novamente, certo? Porque muitas das vezes a gente estuda uma coisa, aí gasta o mesmo tempo ou até mais tempo ainda fazendo a mesma coisa. Então a gente tem que revisar. Então pega o material que tu fez na segunda etapa, aquele mapa mental, o flashcard, o teu resumo, o teu fichamento. Então pega esse material para revisar. Tá entendendo? Então você não vai estudar de novo, você vai revisar. Então tira um dia da semana para que você possa revisar esses assuntos. E também você vai introduzir os exercícios nesse meio período aí para você ver como é que você tá. Com certeza, se você fez a primeira etapa, que é se auto-explicar e explicar para outra pessoa, a segunda ferramenta, que é fazer o fichamento daqueles principais pontos, ou mapa mental, ou flashcards, isso aí é da sua preferência, com certeza. E se você fizer revisões na hora dos exercícios, você vai acertar aquilo de uma forma bem mais fácil e surpreendente. Isso vai mudar a tua vida se você fizer, com certeza. Vai gastar um pouco de tempo no começo, mas depois você vai ficar craque, com certeza. É como um exercício. No começo vai doer, mas depois terão resultados extraordinários. Bom, agora eu vou te dar 3 dicas que são essenciais também para o teu estudo, certo? Então, a primeira delas é o seguinte: crie um hábito de estudo. Obviamente, ninguém nasce com hábito de estudo
pronto, certo? Ninguém nasce com esse hábito de estudo. Ou seja, a gente não vê uma criancinha, um bebezinho querendo estudar e estando lá todos os dias, naquele mesmo horário, esperando ansiosamente para estudar. Enfim, se ele faz isso, se tem uma criança que faz isso, de fato ela já teve esse hábito, ou seja, ela foi ensinada a ter esse hábito. Então, de fato, a maioria de vocês, assim como eu também, não foi ensinada assim, né? Então, quem dera que minha mãezinha tivesse feito isso comigo. Mas, de fato, o hábito é algo que precisa ser criado, certo? Precisa ser construído. Então, você deve sim ter o hábito de, naquele horário, naquele dia, todos os dias, por aquela quantidade de horas, sentar lá e estudar, certo? Então, assim, tem vários outros pontos que eu vou falar mais na frente, mas é o seguinte, o primeiro deles é esse. Crie um hábito de estudo, construa isso, certo? À medida que você vai treinando isso, você vai conseguindo, sim, obter esse hábito de estudo. Não é uma coisa impossível, porque se outras pessoas conseguiram, você também consegue. Então, outro ponto que eu quero falar é que descanse, ou seja, tenha intervalos entre o estudo. Já foi comprovado através de artigos científicos e etc. que nós, seres humanos, só conseguimos focar numa coisa durante 25 minutos. Ou seja, a partir dos 25 minutos a gente começa a se distrair. Claro que isso é em média, certo? Então, você pode sim ter o seu foco, conseguir ter um foco adequado em 40, 50 minutos. Com certeza, outras podem ter o foco só de 10 minutos. Então, quando a gente já perde o foco, começa a vir aqueles outros pensamentos. Às vezes a gente foca numa coisa que a gente tá lendo ou numa aula e de repente a gente começa a pensar em outras coisas e tal, e pra voltar leva um tempinho, né? Então, nosso foco fica ali oscilando. Então, é importante que você tenha esses descansos, esses intervalos. O que eu indico é assim, tipo, estuda 50 minutos, 1 hora, dá um descansozinho de 5, 10 minutos, vai na cozinha, bebe uma água, fala com a mãe, com o pai, dá uma palavrinha rápida, certo, gente? Então, e volta lá para os seus estudos. Porque assim, levanta da cadeira, isso vai te fazer bem, certo? Isso vai dar uma pausa aí na tua mente e vai, com certeza, agilizar mais o teu estudo. Não é perda de tempo. A minha terceira dica é o seguinte, durma bem, certo? Então, já foi comprovado também que quem dorme bem consegue absorver muito mais os assuntos estudados. Ou seja, se você não dorme bem, provavelmente, seja estudando, tem gente que acredita até que, vamos supor, eu passo 15 horas estudando e só durmo 4 horas, então eu sou um super-herói por isso. Não, essa pessoa com certeza está fazendo errado, certo? Então, de fato, durma bem, descanse, certo? A sua mente precisa estar descansada, a sua mente precisa estar bem para que você prossiga com seus estudos, para que você consiga estudar de forma adequada e eficaz, certo? Então, durma o suficiente para você se sentir bem, disposto no outro dia e para enfrentar mais um dia de estudo. E aí? Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o foco, certo? Então, para quem não sabe, foco é uma ferramenta poderosíssima para você que está estudando. Então, foco é a capacidade de você aplicar toda a sua energia, toda aquela força que você tem durante o dia, em um ponto só. Então, quando você tem foco nos estudos, quando você diz, não, eu estou focado nos estudos, você está dizendo que você tem a capacidade de transformar toda a sua energia, toda aquela sua força durante o dia em um único ponto só, que é estudar. Então, quando você está estudando, você não se distrai com pequenas coisas, seja olhar o WhatsApp, seja assistir só um capítulo daquela série, seja assistir aquele filme que você tanto queria. Então, essas coisas vão tirar o teu foco. Então, para que você tenha sucesso, é necessário você ter foco e se blindar dessas coisas que estão nos arrodeando, tentando nos atrapalhar. Então, para que você tenha foco, como eu falei anteriormente, pense naquele resultado final. Pense, eu vou ser médico. Eu quero que você que está aí em casa fale, eu vou ser médico, certo? E fale forte, eu vou ser médico, tá bom? Então assim você vai gerar um foco grande e com certeza você vai se aplicar mais nos estudos. Bom, e por último, a nossa aula já está chegando ao fim, mas persevere. Certo? Então, assim, é muito importante. Tão importante quanto estudar, ou seja, quanto começar, como acreditar em você, é perseverar. Ou seja, é preciso que você tenha aquela mesma vontade, aquela mesma determinação do início durante toda a sua caminhada, certo? Então, é preciso que, sei lá, passou o primeiro mês, o segundo, o terceiro mês, tá lá em junho, agosto, vai dando aquela desanimação, mas não. É preciso que você continue focado, é preciso que você
de fato, tem a mesma empolgação, a mesma vontade e a mesma fé em você mesmo que você teve no início. Ou seja, acredite na sua aprovação. De forma, assim, a segurar ela com as mãos. Então, isso de fato foi o que... Outras coisas, né? Eu já falei tantas coisas que mudaram a minha vida no ano da minha aprovação. Mas, de fato, esse foi um ponto essencial. Acreditar em mim, acreditar que eu vou conseguir. E ter em mente que esse é o último ano. Tipo, eu não vou pensar nem na possibilidade do ano que vem fazer cursinho, do ano que vem ter que estudar de novo, porque eu sabia que aquele era o meu último ano. Então, pense assim, certo? Coloque na sua cabeça, esse é o meu último ano. Então, isso vai fazer toda a diferença. E a partir daí, você vai começar a perceber que se torna fácil, sabe? Abrir mão de pequenas coisas, abrir mão até de, sei lá, ficar altas horas conversando com os amigos, quando você tem que estudar amanhã cedo, certo? Quando você tem que acordar para estudar. Então, se torna fácil abrir mão de pequenas coisas ao longo da grandiosidade que é o teu sonho, certo? Então, de fato, foca, de fato, persevera no teu sonho. E continua sempre empolgado, sempre firme, sempre com vontade de sim, eu vou ser médico, eu vou conseguir, e esse ano é o meu ano. Então, abre mão do que tiver que abrir, joga fora, relembrando o que eu falei no começo, joga fora todos os obstáculos que muitas vezes você mesmo impõe, certo? E esquece o que tua família falou, esquece quantos anos você já está tentando, esquece se alguém não acredita em você, se num colégio você não era um bom aluno e as pessoas não acreditam que você vai conseguir. Porque, de fato, a única pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo, certo? Então, lança fora todo medo, tudo que não presta e traz, sim, positividade, traz fé, traz crença em você mesmo, certo? Então, acredita que você vai conseguir, que, de fato, você vai. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente tem mais algumas palavrinhas para falar para vocês. Então, a gente vai responder só mais algumas perguntas agora. Então, uma pergunta aqui de Everton Magno. O descanso deve ser de quanto tempo? Assim, o descanso ele não deve passar ali entre os 5 a 15 minutos. Por quê? Porque quando você passa desse tempo, você desfoca totalmente. E tenha cuidado nesse descanso para não querer escutar uma música, assistir pelo menos um videozinho, porque isso vai tirar totalmente teu foco. Porque é uma tendência da mente humana de fugir desses momentos de estudo, tá bom? Então, tenta descansar de verdade, dá uma respirada, faz um relaxamento. Então, não tenta buscar em outras coisas que você vai ver que você vai tentar fugir daquele momento de estudo para relaxar, para descansar. Galera, eu quero pedir para vocês não saírem da live, certo? A gente ainda tem muita coisa para falar e muita coisa boa e importante para vocês. Então, assim, a aula não acabou, certo? Acabaram só a partezinha dos slides e, de fato, a gente ainda tem muita coisa boa para falar para vocês. Então, fica aí só mais um pedacinho que temos uma super novidade para você. Então, quando a gente falou, eu não sei se você estava aqui no início do vídeo, alguns só chegaram depois, que no início estavam poucas pessoas, agora já tem bastante gente. Então, como eu falei no início, quando você decide estudar, se preparar para o Enem, é como se você estivesse entrando em um labirinto, certo? E nesse labirinto, você tem que chegar no final dele para ter sua recompensa, tá bom? Então, para você que quer ter uma aprovação em medicina, quer passar por esse labirinto, que é os vestibulares, seja o Enem ou outro, é necessário você perguntar a alguém que já passou por esse labirinto, né? Então, eu te digo uma coisa, a grande característica daquele estudante que não passa em nada, aquele estudante que sempre quase chega lá, aquele estudante que não vai ter resultado nenhum, é a arrogância, né? Ele não acha que ninguém pode ajudar ele. Certo? Esse estudante é arrogante, ele não passa em nada, ele sempre fica ali na beirinha, mas não passa, porque ele não quer a ajuda de quem já passou naquele labirinto, nessa etapa na vida, né? Então, eu estou aqui porque eu já passei por esse labirinto e eu quero ajudar você. Faz algum tempo que surgiu no meu coração essa vontade de ajudar pessoas para cursarem medicina, porque existem muitas pessoas boas, muitas pessoas que têm um coração de verdade, que querem ser médico, que é o que está faltando hoje, pessoas que têm um coração para isso. Então, eu vejo muitas pessoas assim, mas não tem a estratégia correta, eles estudam bastante, mas não tem a estratégia adequada para passar por esse labirinto, para passar por essa etapa na vida. Então, eu vim aqui para tentar te ajudar, estou com esse projeto, estou com um projeto agora, certo? De ajudar vocês estudantes, tá bom? Para conquistarem esse projeto de entrar na faculdade de medicina. E esse é o nosso objetivo também. E essa aqui é apenas
nem 1% daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente quer proporcionar para você. Para cada aula, para cada tema desse, cada passo que a gente deu aqui, a gente poderia falar 2, 3 horas, mas a gente só tem esse pouco período aqui, né? Então a gente vai tentar transmitir isso para você e eu quero que você fique conosco nessa próxima etapa que estamos preparando para você. E para você que de fato está disposto a passar no vestibular, para você que de fato quer passar no Enem esse ano, a gente tem uma super novidade. Tudo que, como o Gustavo falou, tudo que a gente falou aqui é só um pouquinho do que a gente de fato tem para oferecer. Então não saia, eu quero te pedir para não sair daí, porque de fato tem uma super novidade e que vocês vão sim gostar muito, certo? Então, o que eu quero te falar? A gente tá montou, na verdade, né, uma assessoria online para ajudar você, vestibulando, que quer passar em medicina, a alcançar seus sonhos. Então, tudo que a gente falou aqui, de fato, vai estar lá, certo? E com muito, muito, muito mais que a gente tem para oferecer para vocês, certo? Então, assim, eu vou te mostrar só um pouquinho do que a gente vai ter na nossa assessoria. E aí vai aparecer o slide aqui para vocês. E a gente vai falando um pouquinho de cada coisa que você terá direito nessa assessoria. Então, nós teremos acesso a um horário individualizado, né? Que é aquele horário que cada um tem, cada pessoa tem uma necessidade diferente da outra. Então, isso é uma grande característica. Quando a Natália estudava, ela tinha um horário que era totalmente diferente do meu. A Natália estudava quase 2 vezes mais do que eu, né? Então, para cada pessoa tem uma necessidade diferente. Por exemplo, tem alguns aqui que já trabalham, outros fazem cursinho, outros só fazem estudar em casa mesmo. Então, para cada tipo de pessoa, existe um horário diferente, existe uma estratégia diferente para isso. Então, por isso, a gente vai ter um acompanhamento com assessores e coaches, para que você possa ter bons resultados e estar sempre estimulado a estudar, para que você não falhe nessa caminhada. Você vai ter um cronograma geral, com todos os assuntos a serem estudados, e ainda terão 2 meses de revisão. Vocês vão ter um cronograma semanal, um cronograma de metas, né? E aquele cronograma, como eu falei, aquele cronograma geral, com todos os assuntos a serem estudados daqui para o Enem, né? Vai ter indicação dos melhores materiais de estudo, que isso é uma grande falha. Muitas pessoas estudam muito, mas estudam por materiais que não vão te levar a nada. Nós vamos indicar as melhores fontes para que você possa estudar cada assunto. E com certeza, quando você se debater diante de cada questão dessa, diante do Enem, você vai ter o sucesso, tá bom? E vamos também falar sobre como é abordado cada assunto no Enem, tá bom? Bom, além de tudo isso, a gente vai mostrar como cada assunto é abordado por Enem, certo? Então, tudo que a gente falou aqui para vocês fazerem, de fato, a gente vai oferecer isso de mão beijada, certo? Para vocês. Então, de fato, o que vocês terão direito vai ser como tudo que eu, como estudante, queria no meu tempo, certo? Então, pode passar o slide? O engraçado é que todas essas ferramentas que a gente está tendo aqui, a gente utilizava elas bastante sem saber como é que esse processo acontecia. E hoje, depois de a gente está estudando isso desde 2016, a gente vem estudando essas técnicas e por isso a gente decidiu investir nessa área, decidir ajudar você, na verdade. Isso com certeza vai ser uma ajuda extraordinária para a tua vida. Se você deixar a gente te ajudar, você vai ter um caminho bem mais fácil a ser percorrido. Pessoal, além de tudo, a gente vai ter sim um cronograma já com as revisões aplicadas. Ou seja, a gente vai colocar dentro do próprio cronograma, dentro do horário de vocês, dentro do cronograma semanal de vocês, um horário especializado para que vocês possam revisar e se dar bem nos vestibulares, como a gente havia dito, que é necessário revisar. Além de tudo, vão ter inúmeras questões de cada assunto do Enem. Ou seja, cada assunto abordado vai ter lá inúmeras questões, vão ter lá resolução de questões e gabarito de todas as questões disponibilizadas, além da porcentagem de acertos e desenvolvimento em cada assunto que você tá. Ou seja, para cada aluno vai ter
para cada aluno vai ter uma plataforma específica, um horário específico lá disponível para você, com onde estudar aquele assunto, as questões sobre aquele assunto, como resolver aquele assunto, a resolução de questões e o gabarito de todas elas. Além de que vai ter também um modelo de mapa mental para que você possa produzir o seu modelo, que nós acreditamos, né, que os mapas mentais e as formas que não sejam o resumo completo do livro, como falamos a seguir, de fato, elas são muito mais eficazes nessas horas. Então, nós teremos revisões dos principais assuntos que vão ser cobrados no Enem, como a Natália falou. Teremos várias dicas de estudos durante a tua preparação para facilitar, para acelerar o tempo de tu resolver questões, de como tu melhorar o teu estudo, se preparar de uma forma bem melhor, tá bom? E eu tenho certeza que todas essas coisas vão mudar a tua vida. Além disso, teremos vários bônus. Teremos alguns bônus que serão extraordinários. Teremos o primeiro bônus que você vai ter, é um curso de como estudar. Esse curso, só para você ter ideia, se ele fosse isolado, ele seria de uma maneira... Tá gravando? Ok. Tá saindo o som aí, pessoal? Tá saindo nossa imagem? Pronto. Então, só no bônus teremos um curso de como estudar. Esse curso... geralmente ele é abordado, ele é entregue de uma forma separada nas assessorias, que eu não vi até agora nenhuma assessoria que ensine o aluno a estudar, certo? Isso é um grande bônus que vai trazer grandes resultados para o teu aprendizado. Só nesse bônus teremos 12 aulas de como você aprender a estudar, o que é que você tem que fazer, o que é que você tem que deixar de fazer, como utilizar o tempo da maneira correta, como eu falei, o ambiente de estudo, como é que deve ser, qual a estratégia, como é que eu posso fazer cada estilo daquele, um mapa mental, um flashcard, entende? Então isso é um bônus que, para mim, é um dos pontos mais importantes que teremos na nossa assessoria. Além de tudo isso, esse bônus de como estudar, ele também vai abordar quantas horas você tem que estudar por dia, quantas horas eu estudo aquele assunto por dia, enfim, várias outras coisas. E além de tudo isso, temos mais bônus, certo? Então, espera aí. Mas esquecemos de falar que também vamos ter simulados online, ou seja, periodicamente sempre vai ter simulado para que você possa treinar e também ver como você está em relação aos seus concorrentes, certo? Além disso, também vamos ter grupos de estudo, certo? Então, diários, praticamente, certo? Ou seja, por exemplo, na segunda-feira é o dia do grupo de estudo de biologia. Então, você vai ter acesso a isso, você vai ter o contato, você vai poder compartilhar o conhecimento também e, claro, também ser auxiliado por nossos monitores. E, além de tudo isso, todas as questões do Enem serão disponibilizadas na nossa plataforma, certo? Mas, voltando aos bônus, ou seja, tudo que temos ainda tem bônus, certo, gente? Então, voltando aos bônus, além de tudo isso, você vai ter, além do acompanhamento normal que você vai ter, certo? Do horário individualizado, da assessoria que nós vamos propor para vocês, vão ser nós dois, certo? Eu e Gustavo. Então, além de tudo isso que você terá, além disso, você vai ter um acompanhamento especializado para revisão, certo? Então, como você pode ver, nós teremos 2 meses ou quase 2 meses de revisão antes do Enem. Ou seja, fizemos um cronograma bem completo para você e com folga, certo? Então, dá sim para estudar tranquilamente. A gente vai te ensinar de cabo a rabo como estudar direitinho cada assunto. Então, de fato, vai ser tranquilo, vai ser gostoso de você estudar, certo? E aprender é ótimo, né, gente? Então, vai ser super tranquilo de você estudar. E vamos ter um acompanhamento, sim, no final, na reta final de revisão, para que você possa ser acompanhado de forma ainda mais eficaz nesses meses que antecedem o Enem, que é tão importante, né, gente? Então, eu vim aqui para te ajudar, a gente veio aqui para melhorar o teu tempo. Por exemplo, quando você está estudando em casa, você não vai gastar tempo de translado, você não vai gastar tempo conversando besteira com muitos amigos. Então, quando você estiver estudando em casa com assessoria séria, de verdade, que vai te ensinar, que está contigo de verdade, isso vai fazer com que você economize muito tempo. E esse tempo economizado vai ser transformado em estudo. E tempo bem estudado, tempo bem focado, é grande poder, é grande estratégia para o teu sucesso. Além de tudo isso, teremos o GAP, que é uma ferramenta que eu criei, que é o guia de autoavaliação para o Enem. Nessa ferramenta você vai poder se encontrar. Como assim se encontrar? Você vai ver a sua situação atual.
tá bom? Você vai ver, não, em português eu tô nessa determinada forma, então eu tenho que melhorar isso. Em matemática eu tô assim, tem que chegar até esse ponto. Então, com essa ferramenta, nós vamos te guiar durante toda a assessoria. Ela é uma ferramenta muito importante, que eu criei esse ano, né? Ano passado, na verdade. Isso vai te ajudar bastante. Esse GAP, ele é tão extraordinário que ele tem inúmeras formas de serem aplicados e vamos te ensinar durante o processo, tá bom? Então, você já viu que o curso, de fato, vai ter tudo que um vestibulando de medicina sonha, né? Então, de fato, a gente colocou tudo de fato que você precisa e ainda mais um pouco do que você precisa para passar no vestibular, certo? Então, a partir daí, a gente quer te falar agora... Não, só queria falar outra coisa em relação ao GAP, né? Porque quando você sabe onde é que você está, quando você souber sua situação atual, quando o GAP vai te dar esse diagnóstico, você está nessa situação como estudante. Isso nenhuma assessoria, em nenhum canto do Brasil, você vai aprender isso. Então o GAP vai dizer, não, sua situação é essa, tá bom? Então quando você souber sua situação, nós temos como traçar um plano para que você possa encontrar aquele resultado almejado, tá bom? Então você só consegue o resultado almejado quando você sabe a situação que você está. Quando você sabe a situação que você está, nós vamos montar um plano, uma estratégia correta, que é adequadamente, que é só para você. Só você tem aquele caminho para percorrer, para encontrar o sucesso. Então o GAP vai trazer isso para você. Tanto sua localização atual, como nós vamos traçar a meta para você conseguir a tua aprovação. Bom, e eu vi que alguns comentários aqui perguntando o valor, perguntando se espero que seja bom financeiramente. E eu vou te dizer que, de fato, vai ser ótimo. Então, assim, pelo menos nas assessorias que conhecemos na nossa cidade e no nosso estado, as assessorias cobram em média de 500, 600 reais até R$1.000. Então, assim, é um valor exorbitante, que de fato eu entendo que enfim, tem vários custos, né, numa assessoria, tem monitores e etc. Mas, de fato, o que a gente quer é ajudar você. E para que a gente possa ajudar você, para que a gente possa fazer tudo isso e disponibilizar tudo isso numa plataforma para você que quer passar em medicina, nós estamos com uma super, não é nem promoção, mas assim, com um valor super insignificante, certo? E que vamos apresentar para vocês. E eu quero te avisar que o seguinte, nossas vagas são limitadas, porque é a nossa primeira turma, certo? Então, assim, é a primeira turma que estamos criando e, de fato, queremos acompanhar. A gente quer fazer algo com qualidade para vocês. Então, quem vai ser o assessor de vocês sou eu e Gustavo. E, para trazer isso com qualidade, são vagas limitadas e por um período curto de tempo. Então, eu preciso que quem tiver interesse no nosso produto, quem tiver interesse em participar da nossa assessoria, eu vou te dizer já, mas enfim, quem tiver interesse na nossa assessoria, o valor é super baixo, gente. Vai ser apenas 12 vezes de R$78,90. R$78,90 não, R$78,90, certo? Então, assim, é um valor muito, muito, muito baixo. Porque, assim, se você for comparar, não chega nem a 10% do valor de uma assessoria normal. E se você for comparar também, é apenas um mês de assessoria. Então, assim, além de tudo, é o benefício de você poder acessar isso da sua casa, poder ter acesso a tudo isso de forma tranquila, na sua plataforma, sem se desgastar para pegar ônibus, para sair de casa, para ser cansativo. Então, você vai acordar super tranquilo, tomar seu café e tá lá disponível para você estudar, para você ter aquilo disponível e você, de fato, vai conseguir resultados muito maravilhosos esse ano. Esse valor não paga nem os lanches que você faz no final de semana durante um mês. Produção, vê aí quanto é esse preço dividido por 30 para a quantidade de tempo do mês. Você vai ver que isso não dá nenhum lanche em qualquer lugar que você vá, né? Aqueles lanches diários. Dá R$2,63. Isso não paga nem a coxinha que você compra na esquina de casa. Então, é mais fácil você trocar a coxinha que você come todo dia na nossa assessoria, que vai te trazer grandes resultados. Eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo depois que você aprender a estudar, depois que você tiver métodos, você tiver alguém ali ensinando a você como é que eu posso estar diante de uma prova do Enem de uma forma mais
autoconfiante, de uma forma que dizer, não, eu passei nessa prova, eu me dei bem nessa prova. Com certeza, você vai ter esse produto em mãos. Então eu quero falar a você que de fato está interessado e de fato quer passar em medicina esse ano, que, enfim, como a gente já falou, vai ter tudo disponível para que você possa passar. Você só vai ter que sentar na cadeirinha e estudar e aprender com a gente como estudar e aprender com a gente qual passo seguir. A gente vai estar detalhadamente, vai te dar detalhadamente tudo que você tem que fazer no dia, a hora que você deve fazer, a hora que você deve descansar. Então, para cada um, vai ter um horário individualizado. A gente sabe que algumas pessoas trabalham, algumas pessoas preferem estudar de manhã, outras de noite, enfim. A gente sabe que cada um tem sua individualidade. Então, por isso, a gente vai acompanhar cada um individualmente. Então, você pode, sim, tirar todas as suas dúvidas com a gente vai ter um horário para falar com você e para te acompanhar. E para adquirir, você precisa somente fazer sua pré-matrícula. Ou seja, como é que isso funciona? Para adquirir, você tem que falar nesse número que apareceu aí na tela, mas vai aparecer agora de novo. E você vai falar, eu quero, certo? Então, manda esse número, tem um WhatsApp, manda no WhatsApp, eu quero para esse número. E que, de fato, você já vai entrar nessa lista e a gente já vai guardar para vocês essa vaga, certo? Então, lembrando que as vagas são limitadas, tem pouquíssimas vagas, porque a gente quer, de fato, oferecer algo com muita qualidade para vocês, e um acompanhamento com muita qualidade, para que a gente possa individualmente estar conversando com cada um, saber quais as dificuldades de cada um, então, como cada um se comporta, como cada um estuda, qual a dificuldade, se é em matemática, se é em biologia, em física, enfim. A gente quer, de fato, conhecer vocês, estar próximo de vocês. E é isso. Enfim, então, quem quiser, vai lá no número que está aparecendo agora na tela. É o nosso suporte. Então, fala lá, eu quero, certo? E garante a tua vaga, certo? Então, reserva a tua vaga, deixa lá a tua vaga prontinha. Isso, o nosso suporte vai responder e vai dizer o que precisa para proceder com as informações, certo? E vai responder todas as tuas perguntas e dúvidas. Então, agora a gente vai responder algumas perguntinhas. Então, vou deixar o número aqui na tela para que você vá colocando eu quero, enfim. E podem perguntar, tá, gente? A gente vai estar aqui mais um tempinho respondendo todas as dúvidas de vocês. Então, vão perguntando, que a gente, de fato, quer ajudar vocês a passar no Enem, certo? A passar no vestibular, a passar em medicina. E eu tinha até reservado uma palavra, esqueci de falar ao longo da aula, mas... não tenha medo, certo? Não tenha medo de ingressar na faculdade, não tenha medo de que esse vai ser o seu último ano, não tenha medo do que as pessoas vão pensar, não tenha medo de estudar, não tenha medo de repente, falar menos com os seus amigos, de falar menos com as pessoas que você, de fato, convive por abrir mão por uma causa maior. E eu quero que você, de fato, esqueça o medo. E o único medo que você vai ter é do trote da faculdade de medicina do ano que vem, certo? Então, eu preciso que você faça, sim, sua reserva, certo? Faça sua pré-matrícula, porque a matrícula será no dia 13, quarta-feira, certo? Então, assim, lá você vai oficializar pagamento, essas coisas. Mas até aí eu quero que você reserve e garanta a sua vaga, porque, como eu disse, são limitadíssimas. Exatamente, porque esse valor de 12 de R$ 78,90 é apenas para quem fizer essa pré-matrícula, tá bom? Então, vai lá, corre já, manda uma mensagem para esse número aí que tá na sua tela e diga, eu quero. Certo? E esse eu quero, você está dizendo, não é para nós não. Você está dizendo, eu quero para passar em medicina. Tá bom? Então, reserva agora a tua vaga. Agora. Não deixa para amanhã não. Nem deixa para depois não. Reserva agora. Pega teu celular e manda uma mensagem. Eu quero. Tá bom? Então, vamos responder mais algumas perguntinhas aqui. Isso, gente. Pode ter certeza. Você confie em nós. Não é porque isso é uma coisa que eu e Natália criamos, não. E são coisas que os cientistas, isso aquelas pessoas que têm um alto poder de aprendizado, utilizam bastante. E o que é que acontece? O ensino do Brasil, ele só se preocupa em empurrar assuntos em você. Você percebe que isso acontece até nos cursinhos, isso acontece em todo o seu ensino médio. Eles se preocupam em empurrar assuntos em você, mas não ensinam como estudar. Tá bom? Então, eu quero que você mande agora uma mensagem. Não é para nós, é para sua aprovação. Diga eu quero, tá bom? E com certeza você vai obter o sucesso. Então, vamos continuar aqui respondendo algumas perguntas. Qual será a forma de pagamento, boleto, cartão? Bom, Misael está perguntando aqui qual será a forma de pagamento, se é boleto, cartão.
Olha, tudo isso, você pode tirar essas dúvidas com o nosso suporte, certo? Então, eles vão te explicar direitinho. A matrícula vai abrir, de fato, dia 13. Mas para reservar sua vaga, mas sim, vai ser através de boleto, através de cartão. Então pode ficar tranquilo quanto a isso, que vão ser todas as formas de pagamento. Vão ser muitas formas de assim, você pagar, você vai poder passar no cartão, né, em 12 vezes, também você vai pagar no boleto. E isso é o de menos, porque com certeza você consegue juntar o dinheiro da coxinha que você come todo dia para pagar essa assessoria, para pagar o teu grande sonho, que é passar em medicina. Então troca tua coxinha para a tua aprovação em medicina. Rodrigo está perguntando aqui, o curso tem quanto tempo de duração? Rodrigo, o curso, né, nossa assessoria, nosso acompanhamento é sim até o Enem, certo? Então são cerca de 9 meses até o Enem, certo? Então até a data, se o Enem mudarem o Enem, se ele for em dezembro, nós vamos estar lá junto de vocês até dezembro. Então não se preocupem quanto a isso, porque sim, nós vamos estar juntos, assessorando toda semana, tirando dúvidas, estando juntos, enfim. E vai estar lá, a plataforma tá linda, gente, de verdade. Então, de fato, para quem quer, quem se interessa, vai estar lá maravilhosa. Vai estar lá na plataforma bem bonitinho. Semana 1. Então, semana 1 você tem que estudar história. E tá lá, estuda história. Quando você abre lá o assunto de história, vai ter lá. Vamos supor, se o assunto é pré-história, então vai ter por onde você deve estudar pré-história. E vai estar lá todas as ações por onde você deve estudar pré-história. Depois vai ter lá questões. Então você vai ter lá o PDFzinho, certo? E pode abrir online ou imprimir, enfim, fica a seu critério. Mas vai estar lá todas as questões disponíveis para que você possa treinar. Aí vai estar lá gabarito e resolução. Todas as questões têm resolução, certo? Então, assim, isso também faz um diferencial enorme. Porque muitas vezes a gente responde e até acerta a questão, mas muitas vezes a gente acerta por... como se diz, até por sorte, né? Então, a gente às vezes acerta, mas não sabe de fato por que acertou, o que aquela questão quis dizer. Então, cada questão vai ser explicada, cada questão vai ter a sua resolução. Então, eu vou me comprometer com você agora. Uma coisa que nem a nossa equipe sabe, tá bom? Então, calma, galera. Calma, que é algo bem possível aqui. Então, é o seguinte. Como eu criei o GAP, esse ano eu vou me comprometer em criar mais ferramentas para que você possa utilizar durante a tua preparação. Certo? A equipe agora ficou mais tranquila, certo? Porque pode ter certeza que eu vou criar ferramentas que você possa utilizar e sejam muito eficazes para você, tá bom? Então, fica aguardando que uma vez ou outra vai surgir um presentinho para você na plataforma para que você possa utilizar e conquistar a tua sonhada vaga na Faculdade de Medicina. Sim, galera. Nós esquecemos de falar também, não sei se vocês viram nos slides que apareceram, mas sim, também terá acompanhamento de redação, viu? Então, semanalmente vão ter temas de redação, vão ter também correções. E isso também traz o diferencial, né? Enfim, tudo que você deve ter direito, que você tem direito numa assessoria completa. Inclusive, estamos até abertos a sugestões, viu? Então, se você vai ter acesso a conversar com a gente, a tirar todas as dúvidas, e sim, tudo que você necessitar, como aluno, como estudante, vamos sim estar abertos para que a gente possa oferecer cada vez mais e um produto cada vez melhor para vocês. Também eu falei que vocês vão ter acompanhamento de monitores, então sim, teremos a equipe de monitores para que estejam disponíveis lá naquele determinado horário. Todos são colegas de classe, né? Todos são acadêmicos de medicina também. Então não se preocupem com a qualidade da monitoria de vocês. A gente não vai pegar qualquer pessoa e jogar lá para acompanhar vocês nas discussões, nos grupos de WhatsApp, para responder as questões de vocês. São todos alunos de medicina que já passaram por esse caminho, já sabem como acontece, quais são as dificuldades de vocês. E são pessoas que têm um coração grande, são pessoas que têm um coração de ajudar de verdade, cada um de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, podem fazer. A gente vai esperar um minutinho aqui para, se vocês tiverem algumas últimas perguntas, responder, para que a gente possa encerrar nossa aula. E não esquece, certo? Entra lá em contato nesse número do WhatsApp e diga eu quero, para garantir a sua vaga. Porque, repetindo de novo, são limitadas, certo? A gente tem pouquíssimas vagas e a gente quer oferecer para você e quer priorizar você, que de fato está interessado, que reservou sua vaga e que está reservando assim, certo? Então, repetindo, a forma de pagamento vai ser tanto no cartão como no boleto. Vai ser da melhor forma para você, tá bom? Isso a gente estava tentando conseguir também isso
através da plataforma digital, e a gente conseguiu para vocês essa melhor forma para que vocês possam investir no sonho de vocês, tá bom? Então queremos agradecer totalmente o carinho que vocês tiveram conosco aqui, todo mundo brincando com a gente, conversando. Agradecer essa atenção que vocês nos deram, e eu espero de verdade que a gente tenha alcançado vocês tenham aprendido alguma coisa e que isso sirva para o teu aprendizado, e eu espero que vocês estejam conosco nesse nosso novo projeto, que com certeza vai mudar a tua vida, vai te levar ao caminho da aprovação. Isso não é a gente que vai fazer com que você seja aprovado, é você mesmo. Nós vamos mostrar o caminho que nós percorremos, e você vai conseguir e vai chegar lá. E eu quero estar na sua festa, viu? Me chame que eu gosto de comer. Então, muito obrigada, um beijo pra vocês e até a próxima.